Você já sentiu que a sua vida inteira cabe dentro de uma gaveta que ninguém abre? No Brasil, a gente tem o costume de falar alto, de comemorar cada pequena vitória com churrasco e música. Mas, às vezes, o silêncio mais barulhento acontece justamente dentro de casa. Esta não é uma história de guerra, embora envolva fardas. É uma história sobre o momento em que a realidade bate à porta de quem passou a vida inteira fingindo não ver. Eu sou Beatriz Cavalcante e eu sirvo na Força Aérea Brasileira. E pela primeira vez, minha família não pôde mudar de assunto. Eu não sabia que minha família estava rindo à mesa do jantar quando o primeiro comentário apareceu sob o vídeo. Eu ainda estava com minha farda de gala, sentada sozinha no carro, as mãos apoiadas no volante, encarando o nada. Meu celular vibrou uma vez. Depois de novo. Alguém que eu não reconhecia tinha marcado minha irmã e escrito: "Essa não é a sua irmã?" Foi assim que começou. Não com aplausos, não com uma transmissão em uma TV de restaurante, mas com um link, uma pausa, e a percepção lenta e enjoada de que aquilo que eles ignoraram a vida toda estava agora no bolso deles, impossível de ignorar. Meu nome é Beatriz Cavalcante. O peso dessa frase ainda é maior do que parece. Não pela farda ou pela responsabilidade, mas por quantas vezes ela foi deixada de lado. Mesmo agora, após anos de serviço, ainda ouço a voz do meu pai no fundo da minha mente diminuindo tudo. Você é só do apoio, Bia. Não faz nada de verdade. O convite negado. O e-mail chegou em uma tarde de quarta-feira. Luzes fluorescentes, cadeira padrão de escritório, uma pilha de pastas esperando assinatura. Quase deixei passar. O assunto era comum. Notificação oficial, banquete de premiação trimestral. Cliquei sem pensar, li o primeiro parágrafo e parei. Voltei ao início. Meu supervisor tinha enviado minha indicação semanas atrás. Eu não esperava que dessem nada. Indicações sobem na hierarquia o tempo todo e morrem no caminho. Mas essa não morreu. O comando da ala tinha aprovado. Eu seria condecorada com uma medalha de mérito no banquete trimestral. Cerimônia formal, famílias convidadas. O evento seria gravado e postado na página oficial da Força Aérea no YouTube. Sentei e deixei a informação assentar. Não houve adrenalina, apenas uma confirmação silenciosa. Peguei o celular. Hesitei. Convidar minha família era como reabrir uma porta que eu levei anos para fechar com cuidado. Mas eu queria que eles vissem. No grupo da família no WhatsApp, o nome da minha irmã, Mirella, estava no topo. Reações de coração da minha mãe espalhadas por mensagens antigas. O último sinal do meu pai era um emoji de chonha em algo que a Mirella postou semanas atrás. Digitei devagar. Oi, pessoal. Queria avisar que vou ser homenageada em uma cerimônia formal da Força Aérea na próxima sexta. As famílias estão convidadas. Eu gostaria muito que vocês fossem. As bolinhas de digitação apareceram na hora. Mirella respondeu primeiro. Isso não é só uma coisa interna de escritório. Já temos planos de jantar nessa noite. Não fica brava. Meu pai veio em seguida. Prêmio de quê? Você não é oficial. Parece prêmio de secretária, se quer saber minha opinião. Minha mãe não escreveu nada. Ela apenas deu um joinha na mensagem da Mirella. Senti aquele aperto familiar nas costelas. Eu poderia ter explicado meu cargo, falado sobre as noites em claro, coordenando cronogramas, garantindo que as informações certas chegassem às pessoas certas quando cada segundo contava. Não o fiz. Digitei apenas. Tudo bem, eu entendo. Mirella enviou um emoji de taça de vinho. Meu pai não respondeu mais nada. O joinha da minha mãe continuou lá. Crescer no interior de Minas, em uma cidadezinha chamada Sacramento, me ensinou cedo como ler o ambiente e me fazer pequena dentro dele. Mirella era 3 anos mais velha, barulhenta, vibrante, confiante sem pedir licença. Ela ocupava todo o espaço da casa. E meus pais construíram o mundo deles em torno do movimento dela. Apresentações de dança, competições de vôlei, festas que pareciam automáticas, como a gravidade. Eu era a filha confiável.
aquela que não precisava de lembretes. Quando ganhei meu primeiro certificado em uma competição escolar aos 11 anos, meu pai mal olhou. Ele estava no balcão da cozinha, tomando um café coado. "Bom trabalho, Bia", disse ele, deslizando o papel para dentro da gaveta de bagunça. Sabe aquela gaveta que toda casa brasileira tem? Onde ficam pilhas de contas pagas, manuais de liquidificador que nem existem mais e chaves de portas que ninguém sabe onde estão. Aquele móvel se tornou a metáfora da minha vida. As coisas da Mirella iam para a parede, em porta-retratos na sala. As minhas iam para a gaveta que se fecha sem pensar. Quando eu disse que ia entrar para a Força Aérea, meu pai disse que não era uma carreira de verdade, mas um quebra-galho. Minha mãe teve medo. Mirella riu e disse que eu escolhi a camuflagem porque já era especialista em desaparecer. O ritual da preparação. Na noite anterior à cerimônia, passei minha farda de gala em silêncio absoluto. Cada vinco precisava estar afiado como uma navalha. Eu não estava fazendo aquilo para eles. Estava fazendo para mim. No espelho, vi uma mulher mais velha, mais firme, menos disposta a dar explicações. Eles achavam que o meu trabalho era pequeno. O que eles não sabiam é que o vídeo seria postado no dia seguinte, que pessoas da minha unidade o compartilhariam, que o destino tem um jeito engraçado de forçar a vista de quem escolhe fechar os olhos. O auditório da base aérea estava impecável. O cheiro de cera no chão misturado ao aroma de café fresco vindo do fundo. Bandeiras do Brasil e da aeronáutica flanqueavam o palco, imóveis, austeras. Havia famílias por toda parte, esposas ajeitando as gravatas dos maridos, crianças inquietas nas cadeiras, pais olhando ao redor com aquele misto de orgulho e estranheza que vem de estar perto de algo formal e desconhecido. Notei cada detalhe porque observar se tornou minha segunda natureza. Sentei-me com a minha unidade. Havia uma cadeira vazia ao meu lado. Ninguém comentou sobre ela. A cerimônia seguiu o ritmo militar, medida, profissional, sincera. Quando meu nome foi chamado, o som ecoou de um jeito diferente. Sargento Beatriz Cavalcante, à frente para a condecoração. Eu me levantei. Meus passos eram firmes no carpete. Caminhei até o comandante. O aperto de mão foi sólido. Quando ele prendeu a medalha no meu peito, o peso do metal não era simbólico. Era real. Houve aplausos educados. Sorrisos. As câmeras da seção de comunicação social capturavam tudo para o registro oficial. Eu não me senti triunfante. Me senti completa. Voltei para o meu lugar. A respiração nivelada. Acabou em minutos. Na saída, o estacionamento estava fresco sob o céu azul profundo de Brasília. Sentei no carro com a medalha no banco do passageiro. A fita brilhava sob a luz do poste. Eu estava em paz. O impacto digital. No dia seguinte, ao meio-dia, o vídeo foi ao ar. Um primo distante, daqueles que a gente mal vê no Natal, foi o primeiro a comentar. "Uai, essa não é a Bia, filha do Ricardo?" 1 minuto depois, outro comentário. "Mirella, olha sua irmã aqui. Ela parece outra pessoa de farda." Eu imaginei a cena. Mirella sentada no restaurante, celular na mão, o barulho das conversas sumindo enquanto a tela mostrava a cena que ela escolheu ignorar. Meu pai inclinando o pescoço sobre o ombro dela, lendo palavras que ele nunca se deu ao trabalho de perguntar. Minha mãe assistindo em silêncio, o rosto assumindo aquela expressão de quem percebe que algo monumental passou direto por ela. Sem trilha sonora dramática, sem câmera lenta. Apenas a clareza inegável de me ver como eu realmente era. Apresentada de forma oficial, sem meus pedidos de desculpas, sem as diminuições deles. A tensão no grupo da família não explodiu. Ela se infiltrou como a umidade que mancha a parede antes de a gente notar o estrago. O silêncio que se seguiu ao post do vídeo foi o mais barulhento que já experimentamos. A primeira mensagem não veio dos meus pais. Veio de um número que eu não tinha salvo, no fim daquela tarde, enquanto eu já estava de volta à rotina na base, mergulhada em planilhas. Assunto do e-mail. Vi isso e achei que você deveria saber. Era um link.
Hesitei antes de abrir, mas não por medo. Eu sabia exatamente o que era. O vídeo da comunicação social, o mesmo que fora postado naquela manhã. Alguém tinha copiado o link e encaminhado para os meus pais, limpo de contexto, como uma prova de um crime que eles não sabiam que eu tinha cometido, o crime de ser importante. Alguns minutos depois, meu celular vibrou. Mirella. Assisti ao visor brilhar até apagar. Logo depois, minha mãe mandou uma mensagem. Bia, por que você não avisou que era uma medalha de mérito? Encarei aquelas palavras por um longo tempo. Não pelo que diziam, mas pelo que implicavam. Não havia um parabéns. Não havia um estamos orgulhosos. Havia apenas uma confusão tingida de acusação, como se a verdade tivesse chegado em uma embalagem que eles não sabiam abrir. Digitei com cuidado. Eu disse o que era, um banquete de premiação. Os 3 pontinhos de digitando apareceram, sumiram e voltaram. Você disse banquete, ela respondeu. A gente não sabia que era desse jeito, formal, público, documentado, real. Meu pai entrou na conversa logo em seguida. Alguém marcou a Mirella naquele vídeo. O pessoal da cidade começou a perguntar. Ficou chato para a gente. Eu conseguia ver a cena perfeitamente. O celular da Mirella apitando na mesa, os nomes conhecidos aparecendo nos comentários, a pausa constrangedora no restaurante quando a curiosidade venceu o descaso. O volume do lugar parecendo diminuir enquanto o vídeo passava naquela tela pequena. Não foi uma grande revelação heróica, foi um desconforto social. A gente passou por bobo, meu pai acrescentou. Lá estava. Não um sinto muito, não um eu estava errado. Apenas a única coisa que realmente importava para ele, como aquilo refletia neles. Respirei fundo e respondi. Eu não fiz nada para vocês parecerem nada. Eu convidei vocês. A resposta não veio de imediato. Quando veio, foi a pergunta que definiu toda a minha existência naquela casa de Minas. Por que você não explicou melhor, filha? Escreveu minha mãe. Senti um cansaço absurdo fechar meus olhos. Era a mesma pergunta de sempre, apenas com uma roupa nova. Por que você não se traduziu em algo mais fácil para a gente aceitar? Por que você não insistiu para que a gente te desse valor? Coloquei o celular de bruços na mesa e terminei meu turno. Naquela noite, não houve mais mensagens. O grupo da família ficou estático, congelado na última frase, como uma porta entreaberta que ninguém tem coragem de atravessar. Os dias passaram. A internet fez o que sempre faz. O vídeo seguiu seu curso, acumulou algumas centenas de visualizações, comentários de colegas de farda e de esposas de outros militares. Nada viral, nada dramático. Apenas um registro que existia e não podia ser apagado. A primeira mudança real aconteceu quase 2 semanas depois. Foi minha mãe. Ela ligou no meio da manhã, o que era raro. Ela sempre preferia o WhatsApp para evitar confrontos diretos. Oi, Bia, disse ela. A voz estava cautelosa, medida. Só queria saber como você está. Estou bem, mãe. Respondi, mantendo a voz neutra. Que bom. E como está o trabalho? Lá estava. O alcance tentativo. Não era um pedido de desculpas. Não era uma celebração. Era curiosidade, frágil e sem prática. Está corrido. Como sempre. Ela hesitou. Seu pai assistiu ao vídeo de novo ontem. Ele não disse muita coisa. Não estou surpresa. Houve outra pausa longa. Ele mandou o link para o tio Nelson. Ela continuou. Não escreveu nada junto, só mandou o link. Fechei os olhos por 1 segundo. Aquilo era o máximo de progresso que eu veria vindo dele. Meu pai não falava sobre sentimentos. Ele compartilhava provas. Se algo era real, ele mandava um link. Era o reconhecimento sem a vulnerabilidade, o único tipo que ele sabia oferecer. As semanas seguintes se transformaram em um ritmo novo, desconhecido, mas não indesejado. Nada de explosivo aconteceu.
Nenhuma discussão dramática, nenhuma reconciliação com choros e abraços. Apenas espaço. Um espaço real, desta vez. Não aquele criado pela negação, mas o moldado pela aceitação. Notei a diferença nas pequenas coisas. Minha mãe parou de fazer perguntas que carregavam segundas intenções. Ela não tentava mais redirecionar minha vida para algo que ela entendesse. Em vez disso, começou a perguntar coisas que nunca tinha perguntado antes. Quanto tempo durava meu plantão, se eu gostava da minha unidade atual, se eu tinha tempo para descansar. As perguntas vinham truncadas, como se ela estivesse aprendendo um idioma novo e difícil. Meu pai continuou distante, mas não era mais um silêncio de desprezo, era algo diferente. Quando ele mandava mensagem, era breve, prático, sempre sobre algo externo. Um artigo sobre a economia, uma foto da antiga casa em Sacramento, uma menção à Força Aérea no telejornal. Ele nunca dizia meu nome diretamente nessas mensagens, mas eu não precisava que dissesse. Eu as reconhecia pelo que eram. Acenos de cabeça à distância. O reconhecimento sem a entrega. Mirella permaneceu em silêncio. No começo, eu me preparei para o retorno dela. Uma mensagem carregada de sarcasmo, uma reclamação sobre como eu a fiz passar vergonha ou uma tentativa de puxar o holofote de volta para ela. Mas nada veio. Sem o comentário dela, o silêncio parecia mais leve, menos lotado. Percebi, com surpresa, que eu não sentia falta da voz dela na minha cabeça. Por toda a minha vida, Mirella tinha sido a régua pela qual eu me media. Sem a sombra dela, eu finalmente podia ver meu próprio tamanho. No trabalho, nada mudou, e ao mesmo tempo, tudo mudou. Eu caminhava pelos corredores da base com uma estabilidade que parecia conquistada, não recebida. A medalha agora vivia em uma gaveta no meu apartamento, não escondida como na gaveta de bagunça do meu pai, mas guardada em um lugar de honra pessoal. Aprendi que nem tudo precisa estar em exibição para ter valor. Uma tarde, voltando de uma reunião, minha supervisora me parou no corredor. "E aí, Cavalcante, como está a família?" Pensei por um momento antes de responder. "Estão se ajustando." Ela deu um sorriso cúmplice, daqueles de quem já viveu muito. É quase sempre assim que acontece. Naquele momento, entendi que eu não era a única. Quantas pessoas ao meu redor viviam versões dessa mesma história? Não apenas na carreira militar, mas em qualquer lugar onde a disciplina e o sacrifício não se traduzem bem em conversas de mesa de jantar, onde o trabalho importa mais do que a aparência. Naquela noite, minha mãe ligou de novo. "Falei com a sua tia hoje", disse ela. Ela mencionou o vídeo. Esperei o peso do comentário, mas ele não veio. Ela disse que deve ter sido preciso muita confiança para o seu chefe indicar o seu nome. Minha mãe continuou, a voz quase um sussurro. "Eu não sabia que funcionava assim." "Funciona, mãe." Respondi suavemente. Houve uma pausa, e então, com uma voz ainda mais baixa, eu devia ter perguntado mais. Lá estava. Não era o pedido de desculpas que eu ensaiei ouvir a vida toda, mas era uma abertura. "Eu estou aqui agora", ela acrescentou. "Eu sei", eu disse. E pela primeira vez, eu realmente senti que ela estava. Depois de desligar, fiquei sentada no escuro por um longo tempo. Não senti alívio ou vingança. Senti compreensão. As pessoas nem sempre mudam porque você se explica melhor. Às vezes, elas mudam porque a realidade chega sem pedir licença e se instala na sala de estar. Se eu pudesse falar com a Beatriz de 11 anos, aquela que guardava certificados em gavetas esquecidas, eu não diria para ela se esforçar mais. Eu diria para ela parar de traduzir. Porque a verdade é esta: você não pode forçar as pessoas a valorizarem o que elas já decidiram minimizar. O que você pode fazer é viver de um jeito que não precise mais da concordância delas. A distância entre mim e minha família não desapareceu. Ela apenas ficou clara. E, uma vez que algo tem forma, você pode navegar ao redor. Encontrei uma calma que nunca tive. Existe um momento, após um dia longo,
em que a base aérea silencia de um jeito particular. Os motores param, os corredores esvaziam. As luzes dos hangares brilham distantes, indiferentes. É o tipo de silêncio que não pede nada de você. Ele apenas existe. A cerimônia passou. O vídeo seguiu seu curso. Minha família se ajustou do jeito torto e imperfeito deles. A vida seguiu em frente porque é isso que a vida faz. O que me surpreendeu não foi a reação deles, foi a minha. Eu não me sentia uma vencedora. Eu me sentia firme. Pensei muito sobre o que é honra. Não o tipo impresso em diplomas ou pregado em fardas, mas a versão mais silenciosa. Aquela que aparece quando ninguém está olhando, quando os aplausos acabam e você fica sozinha com suas escolhas. Honra, eu percebi, não é algo que sua família te dá. É algo que você carrega quando continua aparecendo para o dever, mesmo quando ninguém entende o que você faz. Meus pais nunca sentaram comigo para dizer, nós estávamos errados. Eles não usaram as palavras que um dia eu sonhei ouvir, mas a mudança deles foi mais honesta do que um discurso. Minha mãe aprendeu a perguntar. Meu pai parou de diminuir. No mundo dele, isso era uma revolução. E para mim, foi o suficiente. Porque eu finalmente tinha parado de esperar que eles se tornassem o público da minha vida, para me tornar a única autoridade sobre o meu próprio valor.